Gere riqueza com esses hábitos japoneses. Aquele instante quando você consulta sua conta bancária e constata que mais uma vez chegou a zero antes do término do mês. O silêncio que acompanha esse momento é denso, não é verdade? Se você acabou de se inscrever, seja bem-vinda ao Charmista. Ative o sininho e deixe seu like. Este espaço foi criado para pessoas que buscam uma vida com mais elegância e menos angústia financeira. Minha avó Kiko sobreviveu à devastação do Japão pós-guerra com apenas um kimono de algodão e 3 tigelas de porcelana. Anos depois, quando já vivia em fartura aqui no Brasil, ela continuava a preservar cada papel de presente, cada elástico caído, cada fragmento de papel alumínio. Que desperdício! Ela murmurava. Diferente dela, crescia entre 2 universos, o brasileiro que celebra a abundância e o japonês que reverencia o vazio. E descobri da maneira mais dolorosa que ter tudo não significa nada quando não se tem liberdade financeira. Em 2008, enquanto servia chá verde para meus clientes em um apartamento na Avenida Paulista, nunca imaginei que em questão de meses perderia tudo. O apartamento, os investimentos, a identidade de bem-sucedida que eu tinha meticulosamente construído. A crise me deixou com apenas 2 malas e uma dívida que parecia impossível de quitar. Hoje, depois de reconstruir minha vida com menos, mas com muito mais propósito, percebo como certos padrões financeiros me mantiveram presa em um ciclo de escassez que, embora não parecesse por fora, estava me consumindo por dentro. Existe uma diferença crucial entre ser financeiramente pobre, que é uma circunstância temporária, e carregar uma mentalidade de pobreza, que é uma condição persistente. A primeira pode ser transformada com estratégia, a segunda requer uma transformação interior completa. 1. A ilusão do controle, sem planejamento. Na segunda-feira passada, atendi uma cliente que chegou em um carro de luxo usando um relógio que custava mais que muitos aluguéis em São Paulo. Mas seu armário estava repleto de roupas com etiquetas ainda presas, muitas adquiridas anos atrás, enquanto ela ainda pagava seu cartão de crédito com juros astronômicos. Naomi, eu não sei para onde vai meu dinheiro, ela confessou, enquanto eu servia chá bancha em tigelas de cerâmica simples, mas perfeitamente proporcionais. Existe uma forma de pobreza que não é imediatamente visível, a pobreza de consciência. Você não pode controlar o que não mede. Sem um sistema para registrar seus ganhos e gastos, seja uma planilha, um aplicativo ou mesmo um pequeno caderno de capa dura, onde você escreve com uma caneta de tinta preta, você está navegando no escuro. Durante meus anos no Japão, aprendi sobre o método tradicional japonês de contabilidade doméstica, kakebo. Toda sexta-feira, após o banho, sento-me com meu chá, meu caderno de couro marrom e minha caneta favorita. Este ritual não é apenas funcional, é um ato de respeito pelo dinheiro que trabalhou para mim. Um salário de R$ 5.000 parece abundante até você subtrair impostos, transporte, alimentação e contas fixas. De repente, essa abundância se transforma em escassez. Clareza é o primeiro passo para a liberdade. Lembro-me de uma visita que fiz a um templo em Kyoto, onde os jardins são meticulosamente planejados para parecerem naturais. O monge jardineiro me explicou que passava horas contando cada folha e pedra. O que parece simples, disse ele com um sorriso sereno, requer o maior cuidado nos detalhes. Suas finanças não são diferentes. Aqueles que parecem financeiramente calmos raramente estão improvisando. Eles têm sistemas invisíveis aos olhos externos, como o jardineiro Zen. Eles conhecem cada folha de despesa e cada pedra de receita. Comece hoje. Um simples caderno, onde você anota cada centavo que entra e sai, é suficiente. Não busque perfeição, busque consciência. O primeiro mês será revelador, talvez até chocante, mas como dizem os mestres Zen, o choque do despertar é proporcional à profundidade do sono. 2. A obsessão com economizar às custas do crescimento. Durante meus anos como voluntária, nas regiões afetadas pelo tsunami de 2011 no Japão, conheci uma senhora idosa que havia perdido tudo.
exceto uma pequena caixa de madeira com fotos de família. Enquanto ajudávamos a limpar os escombros do que havia sido sua casa por 50 anos, ela me disse algo que nunca esqueci. Naomi, você não pode economizar seu caminho para a riqueza. É como tentar encher um balde fazendo menos furos em vez de adicionar mais água. Muitos de nós, especialmente após enfrentar dificuldades financeiras, nos tornamos especialistas em apertar os cintos, cortar despesas, encontrar promoções. Esta mentalidade de escassez tem seu valor, mas tem um limite claro. Aqui no Brasil, onde retornei após anos estudando no exterior, vejo famílias que, apesar de toda a disciplina financeira possível, simplesmente não conseguem economizar além de certo ponto. O custo básico de vida consome quase todo o orçamento. Em algum momento, você precisa mudar o foco, de economizar para ganhar mais. Isso pode significar investir em educação, iniciar um negócio, desenvolver habilidades que aumentem seu valor de mercado ou criar fontes de renda passiva. Minha própria transformação financeira começou não quando aprendi a gastar menos, mas quando aprendi a valer mais. Depois de retornar do Japão para o Brasil, fiz um curso de design que custou o equivalente a 3 meses do meu aluguel em São Paulo. Foi um risco, mas dobrou meu valor de mercado em menos de 1 ano. Como minha avó costumava dizer, o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você, nem mesmo um tsunami. Observe sua vida e pergunte a si mesma: estou dedicando mais energia a conter despesas ou a expandir receitas? Ambos são importantes, mas apenas um tem potencial ilimitado. Quando estudei caligrafia japonesa, meu mestre sempre dizia: o iniciante se concentra na precisão do traço, o mestre se concentra na energia do movimento. Da mesma forma, o iniciante em finanças se concentra na precisão das despesas, o mestre na energia dos ganhos. Identifique o que você faz excepcionalmente bem, onde suas habilidades encontram as necessidades do mundo. Nessa interseção está seu potencial de crescimento financeiro. Como diz o provérbio japonês, o bambu que se curva é mais forte que o carvalho que resiste. Adapte-se, seja flexível, encontre novos caminhos para sua energia fluir. 3. A armadilha silenciosa do crédito. Na semana passada, recebi uma ligação de uma amiga arquiteta. Ela havia acabado de completar um projeto magnífico, mas estava em pânico financeiro. Durante 6 meses de trabalho intenso, ela compensou o estresse comprando roupas de marca e jantando em restaurantes caros em Pinheiros e Vila Madalena. Afinal, ela precisava parecer bem-sucedida para seus clientes. Agora, com um projeto concluído e vários meses até o próximo pagamento, sua fatura do cartão de crédito era maior que seu próprio honorário. O crédito, quando mal utilizado, é como um belo arranjo floral feito com flores venenosas, esteticamente agradável, mas letal ao toque. O cartão de crédito não é dinheiro extra, é dinheiro futuro sendo consumido no presente, muitas vezes com taxas de juros absurdas. Meu avô Takeshi costumava dizer: quem toma emprestado do futuro sempre paga com juros de estresse. Uma única fatura, não paga integralmente, pode se transformar em anos de servidão financeira. As taxas de juros de cartão de crédito são como aquelas plantas invasoras no jardim. Se você não as remover pela raiz imediatamente, elas dominarão todo o espaço em questão de semanas. Quando morei em Tóquio, aprendi sobre a crença de que objetos ganham uma alma após certo tempo de uso. Tsukumogami. As taxas de juros compostos parecem ter essa mesma propriedade mística. Começam inanimadas, mas ganham vida própria, multiplicando-se enquanto você dorme. Lembro-me de uma cliente que durante 5 anos pagou mais de R$35 mil em juros, sobre uma dívida original de R$8 mil. Eu poderia ter feito um curso na Europa, comprado um carro ou dado entrada em um apartamento, ela disse, contemplando o vazio que o dinheiro deixou. Se você já tem dívidas de cartão, faça dela sua prioridade absoluta.
mesmo antes de investir. É matematicamente impossível construir riqueza enquanto paga 15, 20 ou 25% de juros anuais. Como meu avô dizia quando me ensinava a jogar xadrez, antes de avançar as peças, elimine as ameaças. Reduza para apenas um cartão com limite baixo. Use-o apenas para compras essenciais, programadas, que você já tenha dinheiro para pagar. Melhor ainda, use um cartão de débito que te conecta à realidade imediata do seu dinheiro, não às possibilidades ilusórias do crédito. 4. A expansão silenciosa do padrão de vida. Quando morei em Kyoto, visitava frequentemente um templo famoso por seu jardim de pedras. 15 pedras dispostas de tal forma que, de qualquer ângulo, uma sempre permanece escondida. Os monges o criaram para nos ensinar sobre a impossibilidade da percepção completa. Nossa relação com o dinheiro funciona de maneira semelhante. Raramente notamos como nosso padrão de vida se expande silenciosamente, consumindo cada aumento de salário antes que possamos sequer percebê-lo. Conheço executivos em São Paulo que ganham 10 vezes mais do que ganhavam 5 anos atrás, mas permanecem igualmente estressados financeiramente. A cada promoção, trocaram seu apartamento por um maior, seu carro por um mais luxuoso, suas férias por destinos mais exclusivos. O verdadeiro luxo, como aprendi com minha avó Kiko, não está em gastar mais, mas em precisar de menos. Ela servia o melhor chá em tigelas simples que sobreviveram a 3 gerações. A beleza, ela diria enquanto o vapor subia em espirais silenciosas, está no espaço entre as coisas, não nas coisas em si. Mantenha seu estilo de vida sempre 2 ou 3 degraus abaixo do seu poder de compra. Use roupas de qualidade que durem anos, não estações. Visite lugares pela experiência, não pelo status. Aprecie o que você já tem antes de ansiar pelo que não possui. Esta prática é o que os japoneses chamam de tsuboniwa, jardim miniatura que, apesar do espaço limitado, cria uma sensação de amplitude através do posicionamento cuidadoso dos elementos. Seu estilo de vida pode ser um jardim miniatura financeiro, contido, mas profundamente satisfatório. Tenho o mesmo guarda-roupa há 4 anos, 33 peças que combinam entre si, todas em cores neutras, todas de qualidade superior. Quando uma peça se desgasta, substituo por algo semelhante. Este pequeno ato de resistência à moda efêmera me economiza não apenas dinheiro, mas também a energia mental de decidir o que vestir a cada dia. Minha mesa de jantar de Nogueira tem 15 anos. É uma peça bem feita que envelhece com dignidade, ganhando caráter com cada marca ou arranhão. Paguei mais por ela do que teria pago por uma mesa comum, mas divida o custo por 15 anos e você verá como a qualidade é, paradoxalmente, mais econômica que a mediocridade. Este princípio se aplica a quase tudo, de panelas a relacionamentos. O que vale a pena ter com qualidade. 5. A ordem invertida de prioridades. Em Salvador, existe um pequeno restaurante japonês onde o chefe serve apenas 8 pessoas por noite. Antes de cada refeição, ele escolhe o melhor peixe disponível naquele dia para si mesmo. Somente depois de garantir o melhor ingrediente para sua arte, ele seleciona o que servirá aos clientes. A maioria das pessoas faz exatamente o oposto com seu dinheiro. Pagam todas as contas, depois gastam em pequenos prazeres e, finalmente, se sobrar algo, consideram investir. Esta inversão é fatal. Quando meu filho recebeu seu primeiro salário, levei-o ao banco. Antes de pagar qualquer conta, expliquei, enquanto caminhávamos pela calçada coberta com folhas de flamboyant. Reserve 20% para seu futuro eu. Este dinheiro não é extra, é a parte mais importante do seu salário. Lembro como seus olhos mostraram confusão. Mas e se eu precisar desse dinheiro agora? É exatamente por isso que deve ser o primeiro a sair. Respondi, porque sempre haverá uma necessidade imediata tentando devorar seu futuro. Se você esperar até o fim do mês para investir, descobrirá que nunca é o momento certo. O dinheiro tem a peculiar habilidade de evaporar quando não tem um propósito designado. Como aqueles belos brigadeiros gourmet que você compra, pensando que vai saborear lentamente, mas que desaparecem em minutos. É uma questão de disciplina,
mas também de autoestima. Pagar-se primeiro é um ato de autoafirmação. Você declara a si mesma que seu futuro importa tanto quanto seu presente. É como preservar aquela porcelana especial para uso diário, em vez de guardá-la apenas para ocasiões especiais que raramente chegam. Eu uso o sistema de 3 potes, um para necessidades, um para crescimento e um para generosidade. Antes de qualquer outra despesa, distribuo minha renda nestes 3 recipientes. Literalmente tenho 3 pequenas urnas de cerâmica em meu escritório. As necessidades são óbvias. Crescimento é qualquer coisa que aumente meu valor ou ativos. Generosidade é o que me conecta com algo maior que eu mesma. Comece com percentuais modestos, 5% para crescimento e 2% para generosidade. Mas comece. Como o broto de bambu que cresce imperceptivelmente por anos antes de romper do solo, este hábito silencioso crescerá exponencialmente ao longo do tempo. 6. A armadilha dos hobbies cumulativos. Lembro-me de um cliente, um médico bem-sucedido, que veio ao meu estúdio pedindo ajuda para organizar seu apartamento na Bela Vista. Quando entrei, encontrei não uma, mas 3 salas inteiras dedicadas a equipamentos de ciclismo. Bicicletas raras, peças de titânio, roupas técnicas ainda com etiquetas. É apenas um hobby, ele explicou, enquanto eu silenciosamente observava o equivalente a um carro de luxo espalhado na forma de bicicletas. Hobbies são como aqueles belos arranjos florais. Precisam de espaço para respirar e serem apreciados. Quando acumulamos vários, eles competem por nossa atenção e recursos, criando mais estresse do que prazer. O problema não está em ter paixões. Elas dão sabor à vida. O problema está em acumular hobbies que exigem investimento contínuo, sem consideração do impacto financeiro cumulativo. Um Jeep off-road pode parecer um sonho realizado, mas os R$3.000 mensais em manutenção, seguro e combustível representam R$36.000 por ano, suficiente para uma entrada significativa em um imóvel ou um investimento substancial. Escolha 1 ou 2 hobbies que realmente enriqueçam sua vida e pratique-os com profundidade, não amplitude. Tome o caso de uma editora de moda que conheci, sempre estressada financeiramente, apesar de seu excelente salário. Ela praticava equitação nos fins de semana, com aluguel de cavalo e equipamentos. Colecionava vinhos raros, mas mal tinha tempo para prová-los. Mantinha uma assinatura anual da ópera no Teatro Municipal, que frequentava exausta, e havia recentemente começado aulas de cerâmica, para as quais adquiriu um forno profissional. Quanto prazer você realmente extrai de cada uma dessas atividades? Perguntei enquanto organizávamos seu armário transbordante. Ela pausou, refletindo. Na verdade, nenhuma delas completamente. Estou sempre muito cansada para aproveitá-las plenamente. Sugeri que ela escolhesse apenas uma, a que mais ressoasse com sua alma. 6 meses depois, ela havia vendido quase todos os equipamentos de equitação e cerâmica, mantido apenas uma pequena seleção de vinhos realmente significativos e se dedicado genuinamente à ópera, não apenas assistindo, mas estudando, apreciando, integrando aquela arte em sua vida. Nunca me senti tão rica com tanto menos, ela me confessou. Os japoneses têm um conceito chamado Ikigai, propósito de vida. A interseção entre o que você ama, o que você é boa, o que o mundo precisa e o que pode ser remunerado. Seus hobbies não precisam atender a todos esses critérios, mas devem refletir o que realmente ressoa com seu ser interior. Cultive seriamente o que você genuinamente ama e abandone sem culpa o que meramente se acumula em sua vida. Como minha professora de cerimônia do chá costumava dizer, é melhor conhecer profundamente uma única folha de chá do que superficialmente toda a plantação. 7. O investimento indefinidamente adiado. Em meu apartamento tenho uma pequena pedra que meu avô Takeshi me deu quando eu tinha apenas 7 anos. Ele a encontrou
perto do rio onde meditava diariamente. Esta pedra, ele disse enquanto colocava o objeto frio e liso em minhas pequenas mãos, foi moldada por décadas de água corrente, um pouco a cada dia, sem pressa, sem pausa. O investimento funciona exatamente desta maneira. Pode parecer insignificante investir R$ 100 hoje, mas esses fluxos pequenos, constantes e pacientes eventualmente esculpem montanhas de segurança financeira. Muitos adiam o investimento pensando que precisam de quantias significativas para começar, ou que precisam dominar completamente o mercado financeiro. É como adiar aprender a nadar até saber nadar perfeitamente. Comece, mas comece agora. Como minha avó Kiko me ensinou enquanto dobrávamos cuidadosamente o furoshiki, pano tradicional para embrulhar presentes. O importante não é a perfeição da primeira dobra, mas começar com intenção clara. Um dos maiores erros que vejo, especialmente entre jovens profissionais, é pensar que o conhecimento sobre investimentos deve preceder a ação. Eles esperam ler todos os livros, entender todas as estratégias, analisar todos os mercados. Enquanto isso, anos de crescimento potencial são perdidos. Em São Paulo, conheci uma assistente editorial de 23 anos que investia R$ 50 por mês. Tudo o que conseguia economizar de seu salário modesto. Enquanto amigos, com salários mais altos, adiavam investimentos porque não se sentiam prontos, ela simplesmente começou. 10 anos depois, quando nos encontramos novamente, ela havia acumulado mais do que muitos deles. Não porque entendia mais sobre finanças, mas porque o tempo trabalhou a seu favor. Minimalistas entendem o valor do tempo. Sabem que um armário limpo hoje significa menos bagunça para lidar amanhã. O mesmo princípio se aplica ao dinheiro. Mesmo pequenas quantias investidas consistentemente têm o poder de transformar sua realidade financeira. Não se trata de quanto você começa, mas de quando você começa. Como aprendemos na prática do Ikebana, arranjo floral, o arranjo perfeito não é criado de uma vez, mas através de pequenos ajustes consistentes ao longo do tempo. 8. O medo disfarçado de prudência. Uma observação que fiz ao longo dos anos, consultando pessoas sobre minimalismo financeiro. Muitas vezes, o que parece prudência é apenas medo disfarçado. Vou guardar isto caso eu precise um dia. Não posso investir agora. E se o mercado cair? Não posso abrir meu negócio. E se eu falhar? Guardamos objetos por medo da escassez. Evitamos investimentos por medo da perda. Adiamos sonhos por medo do fracasso. Mas como meu avô costumava dizer, o medo é um conselheiro útil, mas um mestre terrível. Quando trabalhei como fotógrafa profissional, conheci uma jovem modelo que meticulosamente economizava cada centavo para a segurança. Preciso estar preparada para qualquer coisa, ela dizia. Anos depois, descobri que ela nunca viajou, nunca investiu em sua educação, nunca arriscou abrir seu próprio negócio. Esta falsa prudência é uma forma de pobreza mental, a crença limitante de que o mundo é essencialmente um lugar de escassez, não de abundância. A verdadeira prudência financeira não é acumular por medo, mas investir com sabedoria. É cultivar a coragem para usar recursos, dinheiro, tempo, energia, em oportunidades que realmente importam. Pense em como o jardineiro japonês poda drasticamente a árvore para que ela cresça mais forte e mais bonita. Às vezes, a verdadeira prudência requer risco aparente, perda aparente, para permitir crescimento genuíno. 9. O relacionamento emocional disfuncional com o dinheiro. Quando conduzi workshops de minimalismo no Rio de Janeiro, notei um padrão recorrente. Muitas pessoas que lutavam com dinheiro não tinham um problema de matemática, tinham um problema emocional. Algumas gastavam compulsivamente para compensar vazios emocionais. Outras economizavam obsessivamente devido a traumas de escassez passados. Algumas davam excessivamente para comprar aprovação. Outras se sabotavam financeiramente porque não se sentiam merecedoras de abundância. Lembro-me de um bancário que ganhava muito bem, mas vivia em um apartamento caótico, com objetos empilhados até o teto. Se eu organizar a casa e as finanças,
ele confessou em uma sessão. Terei que admitir que cresci, que não sou mais aquela criança pobre que todos desprezavam. O que fazemos com nosso dinheiro raramente é apenas sobre dinheiro. É sobre identidade, pertencimento, valor pessoal, medos, sonhos, relacionamentos. Uma cliente consumia impulsivamente após cada discussão com seu marido. É como se cada compra dissesse: "Eu importo", ela explicou, enquanto organizávamos pilhas de sapatos nunca usados. O minimalismo financeiro não é apenas sobre números, mas sobre autoconhecimento. É entender as histórias que contamos a nós mesmos sobre dinheiro, sobre merecimento, sobre o que constitui uma vida bem vivida. Minha avó Kiko, tão cuidadosa com cada grão de arroz, não era apenas frugal. Estava honrando as memórias de fome no período pós-guerra. Mas ela também sabia quando ser generosa, quando gastar, refletia seus verdadeiros valores. Examine seu relacionamento emocional com o dinheiro. Quais histórias da infância ainda influenciam suas decisões financeiras? Quais crenças limitantes você precisa abandonar? Quais feridas você precisa curar para criar um relacionamento saudável com os recursos? Como na filosofia da arte japonesa de reparar cerâmicas quebradas com ouro, kintsugi, suas cicatrizes financeiras podem se tornar suas áreas mais fortes quando reconhecidas, tratadas e honradas com consciência. O caminho para a liberdade financeira. Quando retornei do Japão após meus anos de estudo, trouxe apenas 2 malas e uma clareza que nenhuma quantidade de posses poderia comprar. Desapeguei-me de tudo que não servia a um propósito claro ou não trazia beleza autêntica à minha vida. Apliquei o mesmo princípio às minhas finanças. Cada real agora tem um propósito, cada despesa uma intenção, como na cerimônia do chá, onde cada movimento é preciso e significativo, sem excessos ou faltas. Este é o verdadeiro minimalismo financeiro, não a privação, mas a abundância que vem da clareza e da intenção. É ter menos para ser mais. No início parece contraintuitivo. Como ter menos pode resultar em mais? Mas como explico ao meu filho Candy, é como um jardim zen. Ao remover o desnecessário, permitimos que o essencial respire. Ao eliminar opções, ganhamos clareza. Ao reduzir o ruído, ouvimos nossa voz interior. Minha despensa contém apenas 25 itens cuidadosamente selecionados. Meu guarda-roupa tem 33 peças. Minha casa tem poucos, mas significativos objetos. Esta simplicidade me dá algo que nem todo o dinheiro do mundo pode comprar: paz mental, clareza, presença. E surpresa, esta simplicidade também resulta em prosperidade. Não sou rica em objetos, mas sou abundante em tempo, em saúde mental, em capacidade de investir, em liberdade. Pratico o ritual dos 5 objetos que aprendi com minha avó. Para cada cômodo da casa, escolho apenas 5 itens que combinam função e beleza. Esta disciplina me ensinou que a suficiência está mais próxima do que imaginamos. Uso o sistema de espera de 30 dias antes de qualquer compra não essencial. Anoto o desejo e espero 1 mês. Na maioria das vezes, o impulso passa. Quando persiste, sei que é algo que realmente importa. Antes de cada compra, faço 3 perguntas que aprendi durante meus estudos de cerimônia do chá. Isto serve a um propósito real em minha vida? Isto traz beleza autêntica ao meu espaço? Isto honra meu futuro tanto quanto o meu presente? No Japão, aprendi sobre o princípio Hara Hachi Bu, comer até estar 80% satisfeito. Aplico isso não apenas a comida, mas a todos os aspectos do consumo. Deixar um pouco de espaço, um pouco de vazio, é o segredo da satisfação duradoura, o luxo da intencionalidade, a riqueza da essencialidade. A pobreza, tanto financeira quanto mental, não é destino. É uma circunstância que pode ser transformada através da consciência, intenção e paciência. Minhas memórias mais preciosas da infância não envolvem presentes caros ou experiências luxuosas. Lembro-me da minha avó Kiko me ensinando a dobrar perfeitamente o furoshiki, pano tradicional usado para embrulhar presentes no Japão. Lembro-me do silêncio contemplativo enquanto observávamos a chuva cair sobre o jardim juntas,
aqui em São Paulo. Lembro-me do sabor do chá verde, servido em tigelas imperfeitas, mas cheias de história. Não estávamos passando fome, mas vivíamos com o essencial. E nessa essencialidade havia uma riqueza que só agora, décadas depois, posso nomear adequadamente: a riqueza da atenção plena, da presença, da apreciação. O minimalismo financeiro que pratico e ensino não é sobre privação, é sobre abundância focada. É sobre escolher conscientemente onde permitir que sua energia vital, manifestada como dinheiro, tempo, atenção, flua livremente. Na tradição japonesa, existe um conceito chamado ma, o espaço significativo entre objetos, o silêncio entre notas musicais que cria a melodia. É o vazio que dá forma ao vaso. É o espaço não preenchido que torna uma casa respirável, uma vida navegável. Seus recursos financeiros precisam deste meia, este espaço para respirar, este intervalo intencional. Sem ele, mesmo a maior fortuna se torna uma prisão. Hoje convido você a observar sua relação com dinheiro e posses com novos olhos. A questionar os hábitos que podem estar mantendo você em ciclos de escassez, seja material ou psicológica. A imaginar como seria uma vida com menos volume, mas maior significado. Se este convite ressoa com você, se deseja se libertar dos ciclos de trabalhar e gastar sem propósito, inscreva-se neste canal e ative o sininho. Cada semana, compartilho pequenos rituais e práticas que transformaram minha relação com dinheiro, objetos e tempo. Como meus alunos de cerimônia do chá aprendem, a verdadeira sofisticação está na simplicidade deliberada, não na complexidade acidental. Menos coisas, mais espaço, mais paz. Comente abaixo se algum desses hábitos financeiros está presente na sua vida. Seu comentário me ajuda a criar conteúdo cada vez mais alinhado com suas necessidades. Até nosso próximo encontro, com uma xícara de chá e intenções tão claras quanto a água do riacho, onde meu avô encontrou aquela pequena pedra que ainda guardo, lembrando-me que as maiores mudanças vêm dos gestos mais consistentes. Comentem abaixo se algum desses hábitos financeiros está presente na sua vida. Seus comentários me ajudam a criar conteúdo cada vez mais alinhado com suas necessidades aqui no Charme Minimalista. Um abraço afetuoso do Brasil para o mundo.